Muito bom tê-los aqui nesse papo que já é tradicional da BF, né, para a gente falar um pouquinho aí dos detalhes da BF Franchising Expo e também da BF Franchise Week. Deixa eu me apresentar para quem ainda não me conhece, eu sou a Carol Graciani, atual diretora executiva da entidade. Então, em nome da BF, eu quero aqui agradecer todas as marcas e assessorias de imprensa que estão aqui conosco nesse momento. Bom, nossa feira, como todos sabem, é a maior do setor de franquias, né, tanto no número de visitação quanto no número de expositores. E acho importante, antes da gente começar aqui nossa apresentação, contextualizar um pouquinho o cenário do franchise brasileiro do nosso fechamento de 2024. Né, então foi um balanço que nós tivemos aí do setor, né, feito aqui pela entidade. Então a gente teve aí um faturamento do franchise que superou, né, 273 bilhões, né, um crescimento aí nominal de 13,5%, e isso representa 2% do PIB. Então, massivo em mão de obra, claro, o setor de franquias, ele emprega, né, diretamente mais de 1.700.000 pessoas no Brasil. Então, números bem relevantes. E, claro, o número de operações também de franquias chegou a mais de 197 mil, né, ligadas a aproximadamente aí 3.300 redes que a gente tem hoje no mercado. E falando um pouquinho aqui do nosso evento, neste ano a gente tem novidade na BF Franchise Week. Então, é a nossa semana de imersão no setor de franquias brasileiro, como a gente diz, né? E aí a gente vai ter uma mudança vai agora chamar aqueles nossos eventos de conteúdo que serão apresentados na segunda e terça-feira, ele vai ser chamado de ABF Summit Brasil, ABF Franchise Summit Brasil. Então, ele é um grande evento aí de conteúdo que nós temos os 2 dias, né, abrindo a semana, nos dias 23 e 24. Ele vai ser realizado lá no primeiro andar do Center Norte, como todos já conhecem. E aí, em breve, a gente já começa a divulgar para todos vocês um pouquinho da programação, como que ela vai funcionar. Então, esse ano, ao invés de ser divididos por comissões, então a gente vai fazer trilhas de conhecimento, tá? Então, que vai envolver todos os temas que são tratados hoje no franchise. Então, educação, expansão, marketing, jurídico, inovação, tecnologia também. Enfim, todos os temas que a BF traz, né, vai ser tratado também nesse evento, por trilhas, tá? Então, nós acreditamos que dessa maneira, a BF Summit Franchise Week aí vai se tornar um mais dinâmico e atrativo para todos vocês, tá? Então, em breve, a gente, como eu já disse, a gente inicia as divulgações e também o link para inscrição. Então, quero aqui, mais uma vez, agradecer a presença de todos vocês. Eu vou chamar aqui a Natália, que é a nossa gerente de relacionamento, eventos e comercial aqui da entidade, para seguir com vocês. Peço licença também, tem um outro call agora. Eu fico à disposição de todos. Tenham um bom dia e fiquem com Deus. Bom dia, pessoal, tudo bem? Agradecendo aí também a presença de todos. A Carol já falou um pouquinho da nossa feira, né? Esse ano vai acontecer de 25 a 28 de junho no Expo Center Norte. Pode passar, Rafa. Aqui falando um pouco dos dados da última edição. Como a Carol comentou, a BF Franchise Expo é a maior feira de franquias do mundo. Ano passado, a gente teve 440 marcas expositoras presentes, 113 novas marcas dentro desses expositores, e tínhamos uma área de 32 mil metros quadrados de exposição. E, claro, mais de 65 mil visitantes na edição passada. Pode passar, Rafa. Aqui falando um pouco desse ano, né? A feira continua sendo no Expo Center Norte, de 25 a 28 de junho. Inicia na quarta-feira, de quarta a sexta, o horário de funcionamento da 1 da tarde às 21, das 13 às 21, e no sábado, das 11h30 às 18h30. O valor do ingresso online antecipado vai ser R$100, e na bilheteria o custo do ingresso vai ser de R$120, tá? O ingresso é individual, intransferível, e a credencial dá direito aos 4 dias de feira, tá? Aí as novidades para esse ano, a gente está no novo pavilhão, então a área de exposição aumentou, a gente está agora com 34 mil metros quadrados de exposição dentro do Expo Center Norte. O evento vai acontecer nos pavilhões branco e verde, então a gente tem essa novidade para esse ano, tá? A feira vai estar maior. A cerimônia de abertura também vai ser diferente esse ano. Ela antigamente acontecia na parte de cima do Center Norte, né, junto com a Franchise Week. Esse ano a gente vai fazer dentro do Center Norte também, na Arena do Conhecimento.
começa às meio-dia, da meio-dia a 1h. Ainda não temos as presenças públicas confirmadas, tá? Teremos, mas ainda está a confirmar. E logo depois da abertura, a gente tem a coletiva de imprensa, que acontece também na parte de cima ali do Center Norte, tá? Pode passar, Rafa. Aí aqui um pouco mais das novidades, né? A gente está pela primeira vez nos pavilhões branco e verde, com uma área maior de exposição. Então, a gente cresceu aí 10% em área de expositores, de exposição, trazendo uma configuração mais fluida de visitação, os corredores, para o pessoal transitar ali entre os corredores, tá? A gente vai ter ações de experiências da Red Dogs, espaços sensoriais dentro do Center Norte, assistentes virtuais e mapa interativo da feira, tá? E o Google Forms vai ser um modelo que a Defende vai falar um pouquinho para vocês depois, para vocês se comunicarem com eles, tá? Pode passar, Rafa. Aí aqui é um pouco das atrações, a gente tem a Arena do Conhecimento, que é o espaço reservado ali para conteúdos voltados por franchising, por mercado. A gente tem um espaço de microfranquias, que são aquelas franquias que têm um valor de investimento até R$135 mil. E o espaço das startups, que são empresas, né, startups, como o mesmo nome diz, voltadas para o segmento de franquias, tá? Pode passar, Rafa. Aí os setores presentes dentro da feira, né, que são basicamente os setores que a gente tem dentro da BF, os segmentos, né, então a gente tem expositores de alimentação, saúde, beleza, bem-estar, serviços e outros negócios, moda, fornecedores, casa em construção, startups, consultoria, educação, shopping centers, limpeza, serviços automotivos, comunicação, informática, eletrônicos, entretenimento e lazer, hotelaria e turismo e instituições financeiras. Então, uma feira bem ampla ali em segmentos do setor, tá? Pode passar, Rafa. Aí agora eu vou chamar o Passarelli, que é nosso gerente de marketing, comunicação e startup, para falar mais um pouquinho para vocês. Obrigado, Nath. Bom dia. Venho aqui para falar um pouquinho sobre algumas frentes que nós temos. Então, a Nath já me apresentou, então vou focar aqui. Lembrando que os canais oficiais da BF, eles terão toda a comunicação do evento, tanto da Franchise Week, como o guarda-chuva principal que a Carol conversou, o Franchise Summit Brasil e a Expo. Então, a gente recomenda seguir os canais da BF, e esse ano a gente tem uma novidade, a gente está vindo com um canal oficial no Instagram da Expo, a BF Expo, também fica a recomendação de todas as marcas entrarem, seguir, depois o pessoal da Interteia pode falar melhor, da forma. Lembrando que também a ABF News tem uma cobertura oficial, né, que é a news quinzenal da ABF, e também no nosso portal do franchising. Pode passar, Rafa, por favor. Como o ano passado e algumas outras edições, nós teremos a gravação do Fala Franchising Podcast. Serão gravados durante os 4 dias de evento, né? A programação ainda está em definição e a gente dá sempre preferência para as marcas expositoras. Então, a gente define ali uma temática e quem está com sinergia dessa temática e faz o convite para participar. A estrutura geralmente são 4 pessoas, ali um host mais 3 convidados, e estamos abertos a sugestões, tanto de temas, como também de pessoas para participar. Aí eu deixo o e-mail aqui do nosso time de comunicação, tá? Comunicacal, né? Comunicação sem acento, e cedilha, @bf.com.br. Então pode mandar, que entre essa semana e a próxima semana, a gente vai captar todas as ideias, todas as sugestões, e tentar fechar essa agenda, tá? Por favor, só deixa atento que não necessariamente a sugestão ela consegue entrar na grade, tá? Porque é uma grade bem concorrida, então quanto antes mandarem, melhor para a gente, para a organização, tá bom? E o stand, ele vai ficar, do podcast, ele vai ficar muito próximo ao stand principal lá da BF, e vai ser visível, né? Então todo mundo que passar vai ver as gravações, vai ter entendimento do que está acontecendo, vai conseguir ouvir um pouquinho. Então, também fica um convite ali de passar pelo stand e ver um pouco. Pode passar o próximo. Aqui eu vou falar um pouquinho sobre o Guia Oficial de Franquias da BF. É o anuário da BF, chancelado pela BF, é o principal anuário
referente às marcas expositoras. Então, esse guia ele está em fechamento, ele é lançado lá na Expo e ele tem um valor promocional de R$30. Ele fica na livraria, então todos os visitantes, marcas, enfim, interessados, podem adquirir esse guia. Quem quiser saber um pouco mais, não conhece, eu sei que praticamente todo mundo já conhece esse guia, mas tá aí a bf.com.br/guia oficial de franquias. E eu deixo um convite muito especial ainda, pessoal, por mais que eu coloco como espaços comerciais para 26 aqui, essa semana é a última semana que a gente está com disponibilidade de comercialização de espaço de anúncio das marcas. Então, vocês sabem a relevância, né? Para vocês terem uma ideia, o ano passado, durante os 4 dias de feira, foram vendidos mais de 1.500 exemplares. Então, é um guia muito procurado. E depois, ao longo do ano, nós vendemos ele no formato online. Ele tem essas duas versões, né? Durante a feira vende o físico e depois a gente vende ele na busca no online, e teve muita procura. Então ele ainda é muito representativo, ele é muito importante. Então fica meu convite para as marcas que ainda não fecharam, entrar em contato com o nosso time de patrocínio comercial aqui, para fechar. Essa semana é a última, tá? Tem poucos espaços ainda disponíveis, então não deixe de estar presente, porque realmente faz a diferença. É um guia que é considerado ali pelo ano todo, tá? E próximo, por favor. Aqui eu vou falar um pouco do time bem rápido, nosso time Contato ABF, Carol Graciano é nossa diretora executiva, eu representando aqui as áreas de marketing, comunicação e transformação digital, Bruno Amado, internacional, Bruno Lussos, jurídico, compliance, governança, a Eline, nosso RH financeiro, recursos humanos e também TI, a Carla, nossa head ali da frente de inteligência de mercado, Natália, que falou com a gente, relacionamento, evento, comercial, e Noelma, que é a nossa rede de educação. E deixo o contato aqui, caso vocês precisem de alguma coisa, a grande maioria já tem nossos contatos, mas fica mais uma vez e a gente fica sempre à disposição e nos vemos na feira. Muito obrigado, chamo o Rafael agora. Bom dia a todos, gente. Eu sou o Rafael Machado, diretor da Defreire, assessoria de imprensa da feira e da ABF. Também queria agradecer mais uma vez a participação de todos. Né? É sempre muito legal chegar essa época do ano, a gente começa a avisar as assessorias internas também, que não são agências, e a gente percebe que esse interesse ele vem, se mantém e vem crescendo. Então eu queria primeiro agradecer aqui a participação de todos. Também para tranquilizar vocês, a gente trouxe novidades aqui para esse ano, mas claro, vamos passar também algumas informações que já são práticas nossas aí do evento, mas a gente sempre repassa porque o índice de renovação, tanto nas agências como nos próprios expositores, é muito grande, e é esse momento que a gente tem para fazer esse grande alinhamento, né? Então, primeiro, assim, um overview do que é a parte de assessoria de imprensa da VF Franchising Expo. Então, a gente está caminhando aí para um total de matérias beirando as 1.500 matérias. De imprensa tradicional, aí nós temos mais ou menos 1.200. O ano passado a gente teve aproximadamente 240 membros da imprensa e influenciadores, né? E o que a gente vem notando que, ao contrário de pré-pandemia, onde realmente predominava negócios e franquias, a gente vem vendo uma variedade maior de perfil de jornalistas, né? Então, pessoal de food service, de moda, né? Alguns até de tecnologia. A gente também tem notado também um crescente interesse de mídias regionais, né? Então aí também fica uma dica aí para a divulgação de vocês, lembrando que, embora o setor, claro, seja maior aqui em São Paulo, nós temos muitas marcas de fora de São Paulo, capital, do interior, de outros estados, e a mídia vem sendo sensível a isso. Não, a marca daqui, a notícia daqui, vamos cobrir também. Então a gente vem crescendo aí em termos de variedade aí de jornalistas que a gente vem abordando. Outra questão que é bem interessante, gente, que, claro, a feira é de franquias, a da Associação Brasileira de Franchising, mas especialmente na área de imprensa, o que a gente vem tentando reforçar é ligar o evento, ligar o franchising a essa força do empreendedorismo que cresceu muito no país, né? Já não é de hoje, mas realmente nos últimos 4 anos isso ficou muito premente. Vários dados indicam isso, inclusive esse aqui que eu trouxe do Sebrae, que é do ano passado. Então, imagina, quase 35% da população, né,
quer empreender. É interessante um outro dado que a gente tem, que empreender é o segundo maior desejo da população brasileira, só perde para viagens e turismo. Então, assim, é esse gancho, esse grande guarda-chuva que a gente quer explorar, né? Essa questão da abertura de PMS também é outro dado bem prático, que a pessoa não apenas sonha, ela vai ao vias de fato para empreender. E foi nesse ano que a gente viu uma matéria também, a gente foi até num portal que chama Metrópolis, de um pesquisador do FGV, que está emergindo no Brasil uma nova classe média que ela se identifica como empreendedora. Né? Ela já não sonha ter uma carreira, né? Ela já, de princípio, parte do que quer empreender, né? E, claro, essa nova classe empreendedora é tanto possíveis investidores no franchising, com todas as suas vantagens, como também um público-alvo consumidor também bastante relevante. E também reforçando o que a Carol disse, dentro de um cenário que o setor cresceu mais do que a expectativa do ano passado, 13,5%, e a gente mantém perspectivas positivas para 2025 também. Alguns temas que a gente vem acompanhando que estão em alta no setor. Aqui a nossa ideia justamente é dar ideias para que vocês não trabalhem apenas o plano de expansão. Claro, o plano de expansão é importante, mas a imprensa vem pedindo histórias mais elaboradas, né? E algumas que a gente vem identificando que tem bastante entrada. Primeiro, essa questão dos franqueados multi-unidade, que a ABF até nós vamos tentar aí emplacar esse conceito de FMU, franqueados multi-unidade, que é um termo que também é usado lá nos Estados Unidos. Então, franqueados que tanto já têm uma unidade, como aqueles empreendedores que entram no setor já com o objetivo de ter mais de uma unidade, seja na mesma rede, seja em redes diferentes. Então, isso é um tema bastante interessante. E, claro, parte de uma ótica mais do empreendedor, nem tanto da rede franquia, né? A questão do comércio de proximidade e operações autônomas. Quem mora aqui em São Paulo entende bem o que eu estou falando, o boom de pequenos comércios, né, de vendas autônomas em condomínios, né, isso também está acontecendo em outras cidades. Temos dados de associações correlatas que também reforçam esse movimento. Então, as redes que tenham alguma relação com isso, acho que é uma pauta que a gente pode explorar, né? Essa é uma pauta um pouco, já vem de alguns anos, que é essa questão da gestão e integração de canais de venda, com destaque para o delivery, mas mais recentemente também os marketplaces, live commerce, o e-commerce tradicional, também é uma coisa que o franchising vem avançando. Outra questão que a gente também tem aparecido dos dados da BF é o avanço do setor em outras praças, cidades menores e regiões ligadas ao agro, né? Dando um exemplo bem concreto, o Centro-Oeste, Goiânia e Goiás realmente tiveram um crescimento bastante expressivo no ano passado, por exemplo. Então, são recortes que a gente pode explorar nas nossas pautas. Aqui o tema do momento, né, inteligência artificial, ChatGPT e outras inovações tecnológicas, mas, claro, depois de 2 anos discutindo o tema, a imprensa quer algo aplicado, algo que já deu algum resultado, né? Outro sucesso que acho que muitos de vocês também já acompanham é a questão de franquias de baixo custo e o espaço de microfranquia. Aqui pode ser tanto a microfranquia, que é até 135 mil, como modelos mais enxuto, light, compact, express, digital, que ainda continua chamando bastante atenção da imprensa. Um tema que ganhou força nos últimos anos, essa questão do collabs, tanto entre marcas do mesmo grupo, como entre marcas de grupos diferentes, né? Eu sei que na feira isso é mais difícil, porque geralmente as collabs são para desenvolvimento de produto ou uma promoção, mas é uma pauta que a gente vê que tem gerado interesse da imprensa. Outra questão que a gente acha que vai ser um ponto de atenção é essa questão da flexibilidade no momento em que a inflação está um pouco alta, que há incertezas no mercado, houve um aumento da concorrência, né, o bolso mais apertado do consumidor, como as redes estão, aqui é mais do ponto de vista da rede, como as redes estão fazendo para se adaptar a esse cenário e continuar crescendo, né? Outro fator de sucesso também das nossas divulgações são boas histórias de sucesso de fundadores, de franqueados, e aqui, gente, não adianta, você precisa ter pronto, né? Não dá tempo de apurar ali na hora, precisamos ter isso já estruturado previamente. E, claro, a reinvenção ou nova onda em segmentos consagrados, como é o caso de moda, alimentação, né? Inclusive, gente, até queria que vocês soubessem que uma das perguntas que a gente mais recebe quando vai se aproximando da feira é: o que tem de novidade em alimentação? O que tem de novidade em educação, né?
Então, por mais que não seja uma grande novidade, se vocês puderem ressaltar isso nos materiais de vocês, ajuda a gente a cavar oportunidades, tanto para as redes individualmente, como para o evento como um todo. Outro destaque bem importante, gente, acho que já faz uns 10 anos que a gente ocupava a mesma sala de imprensa lá no Expo Center Norte, mas com a mudança dos pavilhões, que antes era o azul e o branco, e agora somos no branco e no verde, nós vamos mudar o local da nossa sala de imprensa. Então vamos ter cuidado para a gente não ser pego aí pelo costume, né? Agora a sala de imprensa, nesse formato aqui que ficou sensacional, né? Super ampla, com entrada direto também, ela está posicionada no pavilhão branco, né? Então é na entrada do pavilhão branco, a primeira porta de vidro à direita, né? Outra referência bem importante, que essa porta de vidro é em frente à porta do CAEX, né? Então, vamos ter cuidado, vamos avisar as equipes de vocês, nos ajudar a avisar os jornalistas. Claro que nós vamos soltar um comunicado só sobre isso também, para mais perto do evento, mas aqui foi uma mudança importante que a gente vai ter e tenho certeza que vai ser para melhor. Porém, gente, a mecânica do funcionamento em si se mantém. Temos a área para release, vamos ter uma pequena sala para entrevistas e reuniões. Atendendo o pedido da imprensa, a gente vai manter ali uma mini redação apenas para jornalistas. Vamos ter a nossa área para press releases, nosso coffee break ali e a entrada direto para o evento. Então, é uma novidade importante aqui. Eu peço a atenção de todos e, claro, qualquer dúvida, acionar a equipe da Defeira, que vocês também já conhecem. Então, como divulgar o seu expositor, né? Então, primeiro, quais são as oportunidades de divulgação? Então, nós, a partir de hoje, vamos abrir a área de press release no site do evento, né? Notem que lá tem a parte de imprensa, fica dentro da parte de imprensa, as matérias, né? A participação no pautão, que nada mais é que um resumo do lançamento dos expositores, né? Para o pautão, muito provavelmente, a gente vai usar o Forms, mas eu vou explicar um pouco o Google Forms, mas eu vou explicar isso melhor um pouco mais à frente, né? Temos a possibilidade do press kit na sala de imprensa, a participação do release, não só no release, mas na cobertura do balanço da feira. Vamos ter também a nossa TV na sala de imprensa, a gente vai enviar para vocês um modelo de slide para vocês preencherem. O objetivo dessa televisão é aumentar a exposição dos expositores na sala de imprensa e, claro, a gente posiciona ali perto do coffee break, para justamente que os jornalistas vão dar aquela descansada, ser impactado também por essas mensagens, né? E, claro, possibilidade de sugestão de pauta a alguns parceiros que a feira está negociando, né? Um já foi mencionado aqui, que é o próprio podcast Fala Franchising, mas mais à frente eu vou abordar esse assunto de novo. Então, aí passando por uma questão de planejamento e preparação, né? Então, primeiro, é importante ter uma preparação prévia, a gente recomenda aí no mínimo 45 dias antes. Quando você chega ali uma semana da feira, a gente não dá tempo hábil de produzir e aprovar, e a própria imprensa já está toda mobilizada. Então, é necessário ter uma antecedência assim, né? O envio do press release do expositor pré-evento para divulgação no site da feira. Então, a gente ainda recebe muitos releases na semana do evento, gente. Isso a gente já não consegue dar a visibilidade suficiente, então realmente a gente precisa receber isso um pouco antes. E, claro, temos aqui uma sugestão, né? Não é uma regra, não é uma norma, né? Mas uma sugestão de agenda mínima para uma participação. Então, primeiro, definir um tema da feira. Claro que se a marca é uma marca nova ou está estreando na feira, isso por si só já é suficiente, mas especialmente para expositores tradicionais, é importante definir. Não, eu vou falar de delivery, vou falar de um formato compacto, né? Estou com um novo modelo digital aqui que vai me ajudar. Eu digitalizei parte da minha operação para poder facilitar para o franqueado, né? São exemplos aqui de um tema que você pode escolher. Ter sim o press release geral da participação, a gente acha fundamental, né? Sugestão de pauta de apoio, né, para poder reforçar um aspecto ou outro, né? Se atentar aos materiais pedidos pela assessoria do evento, né, o pautão, a contribuição às pautas conjuntas que eu vou explicar mais à frente. A questão do press kit, a gente vem recomendando cada vez mais que ele seja digital, seja um link, um QR Code, você possa ali alimentando e poder compartilhar depois,
Mas, claro, alguns press kits físicos, especialmente para aquelas marcas que vendem produtos, que lidam com produtos, continua sendo atraente. A gente só recomenda que não seja um volume grande e que essa entrega seja feita individualmente, né? Realmente a gente não consegue controlar. São muitas pessoas, mais de 500 pessoas passam na sala de imprensa todos os anos, então a gente não consegue controlar quem pega o quê. Então, realmente, essa distribuição do press kit a gente recomenda fortemente que seja feita individual, até porque, claro, a gente tem um pico de comparecimento no primeiro dia, mas hoje em dia a gente percebe que tem jornalistas que deixa para ir na quinta, deixa para ir na sexta. O sábado a gente tem recebido mais pessoas de fora de São Paulo, influenciadores, mas também não deixa de ser uma opção, né? Hoje em dia a gente ter fotos e vídeos prontas, né, produzidas, corporativas, bem feitas, faz toda a diferença também, né? Algumas redes de TV que eu vou comentar aqui têm acertado imagens que a gente produz, então também é uma dica importante. Ter alguns personagens, né, não só o porta-voz oficial da marca, mas um personagem franqueado, né, um personagem de determinada pauta, sei lá, que possa comentar sobre digitalização, sobre delivery, também é importante. E, claro, essa questão do porta-voz aí disponível, embora, claro, o WhatsApp, o celular tenham facilitado muito essa parte. Mas, claro, já deixar combinado, deixar oficializado, de preferência alguém que vai estar em tempo integral ali no pavilhão. Definir a equipe que vai acompanhar o evento e credenciar, então é necessário credenciar antes, por favor, vou explicar um pouco mais à frente também, e, claro, tirar dúvidas com tempo hábil, né? Eu sei que tem cliente que fecha a participação de última hora ou avisa muito em cima, mas, de fato, quando chega ali na sexta-feira, na segunda pré-evento, eu posso até explicar, mas já o nível de atuação fica muito comprometido. Com relação à execução, reforçando aquilo que eu já comentei, ir além do plano de expansão, né? Então, pegar histórias de franqueados, de multifranqueados, né? Uma inovação tecnológica, uma inovação em termos de produto, alguma parceria, né? Ajuda bastante você dar uma cor diferente a essas ideias, né? Criar pautas específicas para cada jornalista veículo. Então, aqui vou dar exemplos bem concretos. A gente tem uma crescente atenção, por exemplo, da mídia de food service, mas é importante ter pautas, né, direcionadas a eles. Eu vou comentar um pouco mais à frente também, a gente tem novas televisões, mais televisões, né, de notícias à disposição, mas eles querem pautas mais macro, né? Então acho que também é uma abordagem possível. Claro, tem sempre à mão o press release completo, a ficha de franquia completa. A gente percebe ainda uma dificuldade de ter essas informações atualizadas, né, coerentes, né, e ela é importante, né? E o pitch resumido, que eu quero dizer é o seguinte: aquela ideia principal para quando você encontrar o jornalista, você passou, olha, estou com tal tema aqui na feira, né? Aquela frase de 30 segundos de impacto mesmo. Então, e claro, empacote bem essas informações. Então, tem toda a apuração prévia, fotos, alguns casos gráficos ajudam bastante, ter textos criativos, né? Então, essa questão de um texto muito duro, jornalístico, acho que a gente já superou. A própria imprensa está entendendo que quando a ideia é interessante, o enfoque é interessante, eles também aceitam. E a questão do vídeo, especialmente pensando aí nessas TVs que eu mencionei e também influenciadores. Usar os dados do setor para embasar sua pauta, lembrando que a BF faz pesquisas trimestrais, ainda tem algumas pesquisas temáticas que são reunidas na área de números ali do site da BF. Na medida do possível, a gente também compartilha com vocês, mas ali acho que é uma referência central. Aqui também cabe um outro comentário que vai aparecer mais à frente, mas acho importante mencionar aqui. Nós estamos com uma área de imprensa no site da ABF, né? Na seção, lá no alto ali da página da BF, tem seções, tem imprensa e ali tem uma área de releases. Vocês também podem acompanhar por lá ali, que é uma boa ideia, né? Então, definir uma loja de referência para caso alguma TV queira fazer imagens, né? A gente também recomenda tirar algumas fotos ou até gravar mesmo um pouco o stand, no caso dos stands mais elaborados, para ajudar no follow, sendo que até algumas mídias até estão aceitando essas imagens, então acho que acaba valendo mais a pena. E, claro, compartilhe suas pautas, mesmo que seja uma pauta individual, uma iniciativa sua, compartilhar com a gente, porque a gente que está em contato com essa mídia constantemente pode também ajudar a identificar alguma oportunidade.
Durante o evento. Então, a nossa sala de imprensa é voltada para jornalistas, influenciadores, né, personalidades, ou seja, né, as personalidades VIP, né, as celebridades que visitam o evento, as assessorias de imprensa e os fornecedores de comunicação da feira. Porque a gente sempre gosta de explicar isso, a gente não consegue receber também os expositores, né? Então a gente realmente foca, então por isso que tem uma pessoa controlando ali a entrada, checando o crachá, por isso também manter sempre o crachá à mão, lembrar de trazer o crachá no outro dia, né, que é o que garante o seu fluxo ali no evento. Além do press kit físico, a gente tem recomendado botar colocar um cartaz com um QR Code, com um press kit virtual. A gente vai mandar um modelo com desse cartaz para vocês, né? E a gente também recomenda, no caso de ou uma coletiva, a visita de uma celebridade ou alguma programação especial durante o evento, vocês podem fazer cartazes e colar na sala de imprensa como aviso. Tá? Acho que é uma coisa também importante, né? Temos alguns postos de trabalho, uma impressora, cuja preferência lá é dos jornalistas usarem, né? E acesso exclusivo ao evento e a sala de assessoria de imprensa, no caso aqui essa sala da Defreire mesmo, né? O modelo de cartaz já comentei. Muitas pessoas nos perguntam quantos kits. A nossa recomendação é de 25 a 30 para os 2 primeiros dias e avaliar se é necessário mais para os demais, né? E sempre lembrando que ações de degustação ou de marketing dentro da sala são ações de comunicação dentro do evento que devem ser alinhadas com a organização da Informa e o marketing previamente. Durante o evento, né? Então, reforçando essa questão da a sala de coletivo que a gente tinha nos anos anteriores, virou uma mini redação, funcionou bem o ano passado, por quê? Porque a gente notou que eles ficaram mais tempo na sala de imprensa, que a gente entende que é positivo para todo mundo, né? Antes a gente percebia que eles queriam circular mais, né? E lá com aquele espaço reservado, eles estão ficando mais tempo na sala, escrevendo ali, o que a gente achou que é positivo para o evento. Haverá um backdrop para tirar fotos e fazer gravações do lado de fora, né? Então a gente mantém, e ainda tem aquela salinha de entrevistas e reuniões que vocês também podem utilizar, né? Claro, sempre dando preferência para a imprensa, fazer alguma entrevista, que afinal é o objetivo final da sala, né? Lembrando que quem usa credencial de assessor, ou de jornalista, ou de influenciador, deve fazer a entrada e saída do evento pela sala de imprensa, né? Para a gente ter mais esse controle. No caso das celebridades, que eu vou falar um pouquinho mais à frente, a gente justamente emite uma credencial diferente para que ele possa entrar em outra porta se necessário, mas eu explico isso aqui um pouquinho daqui a pouco, né? Lembre sempre você pode imprimir sua credencial em casa, o que ganha muito tempo. Você chega no evento, você tem aqueles bandages para você colocar, né? Mas sempre lembrar de trazer todos os dias, né? Nós temos um Wi-Fi ali compartilhado, mas, claro, dependendo do momento e do pico de pessoas dentro da sala, né, a gente sempre recomenda ter uma segunda opção, né? Com relação à guarda de itens, a gente recomenda que isso seja feito no locker oficial ali do Center Norte, que eles têm todo o controle, né? E, claro, a gente recomenda, né, que a entrada de celebridades seja lá pela sala de imprensa, porque ali a gente tem mais controle, tem uma sala reservada se precisar, então a gente acha que tem funcionado melhor. Mas a gente também entende que depende da celebridade, às vezes ele não quer, mas né, é possível a gente tenta. Com relação à programação aqui de abertura, a Nath já falou, eu só vou ressaltar que a gente abre um pouco antes, o evento é uma só, né? E a cerimônia de abertura é ao meio-dia, mas a gente abre a sala um pouco antes, às 10h30, que é justamente para vocês chegarem com calma, pegar o seu badge, checar se está tudo certo com o seu credenciamento, deixar o seu press kit, conversar um pouco conosco ali, né? E chegar com toda a tranquilidade. Para quem não foi no evento ainda, é sempre bom lembrar que quando chega assim 11h30, meio-dia, costuma ter um certo trânsito, né? Então, para o assessor já chegar nesse afogadilho é sempre complicado, então a gente recomenda chegar um pouco antes para fazer tudo com tranquilidade, né? E, claro, lembrando que, dependendo, pode haver algum ajuste desses horários ali, mas a gente mais perto comunica se houver. Mantendo também a nossa prática de alguns anos, a feira convida alguns jornalistas de fora de São Paulo para vir para fazer um press trip para o evento. Aqui são as alvo que nós vamos
convidar. O ano passado, por conta da tragédia lá no Rio Grande do Sul, a gente não contou com um jornalista de lá, mas agora a gente espera aí, com a coisa já normalizada, contar nesse ano, né? E aqui são os outros jornalistas que a gente gostaria de convidar, e já temos bastantes interessados, e claro, a gente vai começar esse approach agora. E aí, claro, a gente quer manter, tem uma prática mais recente nossa, a gente quer estabelecer um tema e pedir a contribuição das marcas expositores para participar. A princípio, a gente previu essas 4 pautas, essas aqui é uma previsão, né? Não saiu o balanço do primeiro trimestre ainda do setor, isso acaba influenciando muito também essas pautas conjuntas, mas num primeiro momento a gente quer fazer essas 4, né? Nós vamos mandar e-mails separados sobre isso com instruções, e para viabilizar e agilizar esse processo, para essas pautas nós vamos fazer aquilo que chama de Google Forms, que são perguntas e que você preenche uma lacuna e depois a gente consegue extrair isso de forma mais organizada, né? E é com isso, inclusive, que a gente quer fazer uma espécie assim, de pauta franquias PMG por faixas de investimento, e isso só vai ser possível com essa organização aí que o Forms nos ajuda. Então a gente está trabalhando nisso, né? Essas são as pautas previstas, mas a gente vai aí avisando vocês ao longo do trabalho. Com relação ao credenciamento de imprensa, mantemos o mesmo processo, já temos, esse link já está ativo, vocês já podem se cadastrar. Lembrando que nós temos o limite de 3 credenciais por marca expositora, né? O nosso credenciamento é voltado ou para o assessor interno da marca, ou para o assessor de imprensa. Outros fornecedores de comunicação, como fotógrafos, empresas de vídeo, deve usar credencial de fornecedor, que aí é um outro procedimento, né, direto com a Informa, né? E o prazo é até 20 de junho, que é a sexta-feira antes do evento. Depois disso, a gente pede se credenciar direto na sala de imprensa. Tá bom? Mas realmente esse processo tem funcionado bem, né? É importante que vocês saibam que a gente tem um processo de avaliação, não é porque se credenciou, vai imediatamente, não. A Defreire faz uma avaliação tanto da imprensa como dos assessores credenciados, para ver se, né, faz parte da marca expositora mesmo, tal. Então a gente tem esse processo de checagem. Então a gente precisa de alguns dias para fazer isso. Com relação a influenciadores, mais uma vez a gente vai convidar um shortlist, que nem é tão short, mas, né, uma lista de influenciadores aí de YouTube, Instagram e TikTok, né, com temas de empreendedorismo e franquias principalmente, mas a gente vem convidando alguns também influenciadores de eventos, de moda, de food service, para participar do evento. Consumo e varejo também é outro que vem demonstrando muito interesse, e caso vocês queiram convidar, por favor, fiquem à vontade, pode tanto convidar diretamente, como passar a ideia, a gente faz o approach também. A gente só pede nos avisar, porque, né, influenciador é mais difícil de você avaliar, né, ir atrás das referências, mas se vocês conhecem, a gente certamente vai liberar, né? E uma coisa também que já gerou um pouco de confusão, gente, claro que a gente sabe que nesse meio de influenciadores há situações um pouco, né, limítrofes, né? Então, mas o presidente da meu cliente também é influenciador, mas ele é expositor. Neste caso, a gente pede que ele entre como expositor mesmo, que é a origem deles. Agora, se ele tem alguma equipe de gravação, ou até um jornalista que ajuda ele, aí tudo bem, a gente consegue credenciá-lo como um influenciador. Mas a pessoa que é um empresário, é um consultor e, né, realmente a profissão primeira dele prevalece num primeiro momento, pelo menos, né? E importante que para influenciadores e para celebridades a gente emite uma outra credencial, que é por meio deste link aqui, né, que vocês podem compartilhar ou pedir para falar com a Defreire, que a gente tem visto que tem sido mais eficiente. Esse público não está tão acostumado a preencher esses formulários, então a gente faz todo um primeiro acesso, uma explicação do evento com ele, e depois os ajuda a cumprir ali os processos formais de entrada. Aí, complementando aqui o que a Carol comentou, então, a Franchise Week agora ela é composta basicamente de 2 grandes eventos. Então, o primeiro é a feira, e o segundo é o ABF Franchising Summit Brasil, que é uma união, né, dos seminários que a gente tinha anteriormente num grande evento de conteúdo, né, com as trilhas de conhecimento,
passando basicamente pelas mesmas áreas, né? A BF está trabalhando nessa agenda e a gente vai certamente compartilhar com vocês oportunamente. É importante vocês terem claro que é um evento híbrido, então ele ao contrário da feira, que é só presencial, nesse caso ele tem transmissão online e tem participação in loco. É importante que fique claro também que é um perfil totalmente B2B, embora, claro, um ou outro conteúdo até possa servir para um candidato a franqueado, de uma pessoa que não entrou no setor, ele é basicamente voltado para players e profissionais que já são do franchise. Então é importante ter isso. A gente tem algumas pesquisas previstas para esse momento, que a gente está em momento de confirmação, e eu comento porque também são ganchos importantes depois para falar, dando um exemplo aqui, uma pesquisa que costuma sair nessa época, é de food service, que abre aí oportunidades para as redes de alimentação. Né? A imprensa acompanha mais menos, embora, sinceramente, nesse novo formato mais simplificado, a gente está achando que a imprensa vai reagir positivamente, quem sabe a gente tem uma adesão melhor esse ano. Né? E, claro, vocês podem trabalhar a participação dos clientes de vocês em palestras e painéis sem problema nenhum. Né? Se puderem nos comunicar, agradeço bastante. E o credenciamento de imprensa ele é voltado para os assessores ou algum acompanhante mais direto de um palestrante. Né? A gente não, ao contrário da feira, que ele é aberto para todos os expositores, no caso do Summit, não, ele realmente só faz para os assessores, os assistentes dos palestrantes. Né? E, claro, para os jornalistas e influenciadores que queiram participar. É um outro processo de credenciamento, não é o mesmo link, então a gente pede que procure a Defreire para dar andamento a esse outro processo. Aqui a gente traz alguns materiais de apoio e de referência. Aqui é a nossa agenda básica, então em maio e junho a gente está mandando notas e sugestões de pauta para a imprensa. A gente já tem o nosso primeiro press release aí no forno, né, deve sair depois aí do feriadão. Né? Dia 18 é a data limite de envio de informações dos expositores para a assessoria de imprensa. Né? Aqui eu me refiro tanto a press releases como a participação no pautão. As pautas conjuntas vão ter datas específicas, aí vai, né, para poder entrar e dar tempo hábil que a gente divulgue esse material. Né? No dia 20, que é sexta-feira, é o último dia para o pré-credenciamento, né, por conta daquela análise que eu estava explicando para vocês anteriormente. Né? No dia 20, a gente faz o envio da primeira versão do pautão. Né? Eu digo primeira versão porque, né, a gente recebe muitas contribuições, a gente acaba fazendo uma mais completa ali para a véspera do evento. Né? No dia 20 também é o prazo para o envio do slide lá para o PPT que fica na TV da sala de imprensa. Né? No dia 23 a gente faz uma chamada de pauta com foco em rádios e TVs. A lista de credenciados que muitos de vocês nos pedem, claro, respeitando também aí as normas da LGPD, a gente envia ao longo do dia 23. Né? Mas é importante vocês também notarem que, especialmente os de franquias, não tem tanta variação. Então, vocês pegarem a lista do ano passado já é um bom início para um follow-up. Né? No dia 25, então, a gente tem a abertura e a coletiva de imprensa, que tem mobilizado os jornalistas, sim, né? Especialmente os jornalistas da Press Trip. Então, é um bom momento para vocês participarem, tentar fazer um cara a crachá e, claro, pegar alguma formação que te ajude ali a trabalhar o seu cliente. Né? E a gente mantém a nossa tradicional divulgação do release press feira com os resultados, mas que eu comentei antes, na realidade não é bem só o press release, porque vai para o site da BF, vai para o site da feira, vai para a newsletter, então é um material aí que ele ganha uma longevidade maior. Com relação aos materiais de apoio em si, então a gente tem a página da sala de imprensa da feira, né? Isso aqui está no site da feira em si, é uma referência importante. A sala de imprensa da ABF, que é algo mais recente, que eu sugiro vocês acompanharem, não só na feira, mas até ao longo do ano. Fotos da edição anterior, que também é um pedido comum anteriormente. E, claro, à medida que a cobertura do evento for subindo, a gente também vai subir nesse Flick as imagens do evento, vocês podem utilizar. E as logos e a imagem de divulgação estão nesse link, também vocês podem pegar diretamente lá. Perguntas frequentes. Então, vamos lá. Então, eu já vou adiantando algumas dúvidas.
minha celebridade vai na quinta-feira. Como eu faço? Primeiro, claro, nos avisar na medida do possível, a gente sabe que essa data varia muito, mas só o fato de saber que a pessoa vai já nos ajuda a nos programar. A partir disso, a gente vai passar um link separado para que essa celebridade e sua equipe façam o credenciamento e a gente emita credenciais VIP, né? Nós recomendamos a entrada pela sala de imprensa, mas a gente pode combinar outra porta. Eu estou imaginando que quem esteja mais no fundo do pavilhão talvez queira entrar pela porta do fundo. É possível, não tem problema, a gente faz esse alinhamento. No momento que a celebridade chegar, a gente pode deixar o pessoal do pavilhão avisado para deixar entrar ali no estacionamento de trás, entrar na porta de trás, a gente tem tudo isso. O que a feira não consegue fazer é destacar um segurança específico. Claro que tem o segurança do pavilhão que pode ajudar, mas um segurança específico a gente não consegue destacar, assim como a feira também não dispõe de separadores, de marcadores de fila. E isso as próprias redes devem providenciar. Tá? Um detalhe interessante também, gente, pela nossa experiência, a abertura em si acaba não sendo o melhor momento, porque tem a cerimônia de abertura, tem a coletiva, os próprios franqueadores estão correndo ali para deixar seu stand pronto, então aquele momento acaba não sendo o melhor. Então a gente não recomenda muito chegar nesse horário, realmente mais do meio para o final da tarde, ou na quinta ou na sexta acaba sendo melhor, né? Mas enfim, claro, depende da agenda e estratégia de cada um, né? Isso é um ponto. Influenciadores, gente, a gente tem recebido eles individualmente, vocês podem pedir para eles nos procurarem lá na Defrate, a gente ajuda eles a dar uma passeada na feira, né? Destacamos um porta-voz se eles quiserem conversar com alguém, e se vocês estão com influenciadores, que hoje é muito comum que as próprias redes levem seus influenciadores, se precisarem de algum conteúdo em relação com a feira, podem comentar com a Defrate que a gente vai fazer o nosso melhor, tá bom? Ações das marcas, especialmente as marcas de alimentação, pedem para a gente, gostaria de trazer um milkshake aqui para os jornalistas, um hambúrguer. Claro, é uma coisa super interessante, mas esse é um espaço de comunicação da feira. Então, para fazer esse tipo de coisa, é necessário um alinhamento prévio, não dá para ter uma combinação ali na hora, né? Outra dúvida comum, chegou um colaborador meu, será que eu não... Mas ele está se credencial, será que eu não posso colocar ele aqui como assistente porque eu não emiti 3? Não, gente, a nossa credencial é para o assessor de imprensa, né? Dependendo do perfil do seu colaborador, tem que emitir algum outro formato, né? A lista de confirmados, reformando, então a gente manda aí ao longo do dia 23, né? Lembrando que sim, muitos jornalistas, eu diria que pelo menos metade aí acaba se credenciando 2, 3 dias antes do evento, né? Mas, mais uma vez, a lista do ano passado é uma grande referência, pelo menos um bom ponto de partida, talvez não de chegada, mas é um bom ponto de partida. Minha marca é nova, o que fazer? Aqui tem uma pergunta que a gente recebe. Primeira coisa, gente, claro, vai ficar 2 informações importantes que não comentei antes. Essa apresentação será compartilhada com vocês na íntegra e também nós vamos ter a gravação desse momento. Então, a gente vai compartilhar isso tudo com vocês. Então, Rafael, não participei porque meu colega não participou porque estava de férias, tal, tudo bem, pode compartilhar, né? E o que a gente recomenda para a feira? Começar pelo básico. Ter uma estratégia de comunicação, ou seja, ter um tema, ter um press release e ter a ficha de franquia e as fotos. Com isso, participe das ações da assessoria. Com um destaque importante, como muitos de vocês já sabem, sim, até por demanda da imprensa, a gente tem um press release focado apenas em novas marcas. Mas, claro, para isso a marca precisa, né, fechar com a informa direitinho, nos mandar materiais, que isso facilita, né, que a gente tenha uma melhor exposição. E com relação à TV, gente, a gente tem pelo menos uma expectativa legal, que a gente está com, a palavra não é bem nova, mas com mais TVs consolidadas. Então, a Times Brasil é o grande destaque, eu acho que eles já participaram de eventos da ABF, então a gente tem uma esperança bem legal que eles façam uma cobertura mais ostensiva aí do evento. A CNN Money tem se voltado mais ao mercado financeiro, mas a gente acha que ainda é uma possibilidade de tentar explorar. Outra TV que cresceu muito foi essa questão do ABMC News, que tem tanto portal, mas tem a TV nos canais fechados e no YouTube.
A TV Brasil tem se mostrado mais abertas, eles foram na Feira do Rio, por exemplo, então é outra possibilidade que a gente enxerga. Tem a Jovem Pan News, que também é uma parceira antiga nossa. Então, assim, eu até assim, sugiro que vocês tenham esses veículos nas estratégias de vocês, porque a gente também vai estar fazendo um trabalho intenso com eles. E, claro, Globo, Band News, Globo News, a gente também vai estar trabalhando, mas a gente entende que aqui pode gerar, esses veículos especialmente podem gerar uma presença relevante aí ao longo do evento. Aqui os contatos da Defreire, fica aqui o convite para vocês nos darem um olá também. Eu e a Débora estamos mais na direção e coordenação, a Regina é mais a nossa redatora, mas a Fabíola, a Denise e a Natália estão aí no dia a dia, tanto com os assessores como com a imprensa. Aí passo a palavra aqui para a Carla. Obrigada, Rafa. Bom dia a todos. Para quem não me conhece, meu nome é Carla, eu sou responsável pela Feira ABF dentro do grupo Informa Markets. Muito obrigada a todos pela participação aí em mais uma edição. Bom, eu vim falar um pouquinho sobre algumas informações relevantes da feira, tá? Como o portal do cliente, que é algo muito importante para que todas as marcas, né, acessem o portal, que é o portal .informamarkets.com.br. Lá ele vai encontrar todas as informações como gestão de boletos, poder credenciar os seus colaboradores, adquirir outros produtos, né, como de repente adicional de energia, hidráulica, que a gente sabe que muita marca às vezes traz, né, e tem essa necessidade. Então é como se fosse um histórico de tudo que o cliente precisa nesse espaço, incluindo também o envio de convites, preenchimento de credenciamentos, como eu falei. Além disso, nós temos também um canal exclusivo para atendimento, caso tenham qualquer tipo de dúvida em relação à montagem, em relação ao evento, além da equipe comercial, que seria o próprio canal de atendimento ABF, para poder sanar qualquer dúvida que o seu expositor possa ter. Um outro tema muito importante seria a questão da montadora e o prazo para que as empresas possam, né, encaminhar até o dia 16/5 os seus estandes, né, para aprovação, para avaliação aqui do grupo. Então, é de suma importância que as pessoas se atentem a essas datas. Pode passar, por favor, Rafa. Outro tema seria a ficha de coexpositor, que a gente também sabe que muitas marcas trazem, né, outras marcas juntas, assim como consultorias. Então, a gente precisa receber até 30 dias antes do evento, né, a ficha de coexpositor preenchida, para que possamos lançar no sistema, ele apareça na lista de expositores, né, e também tem aí a forma de divulgação da marca. Compras pelo e-commerce, como eu comentei com vocês, todas através daquele portal. É importante também se atentarem às datas, porque o encerramento do e-commerce se dá no dia 13/6, às 18 horas. Após essa data, somente no CAEX. Então, é importante que as marcas contratem e façam tudo antes, com antecedência, para que não fiquem, né, ali aguardando no CAEX, que seja uma coisa mais fluida, tanto para a montadora, como para vocês que vão ali acessarem o evento durante a montagem. Pode passar, por favor. Outra coisa também importante, muito importante e relevante para vocês, expositores, que vocês têm direito a 5 convites por metro quadrado, também disponíveis no portal. Então, para que vocês possam convidar seus fornecedores, clientes, prospects, né, que darão também, e dará direito aos 4 dias de feira para visitação. Então, tem um passo a passo também para envio, é tudo via sistema. Então, para facilitar aí o dia a dia de vocês conseguem controlar quem recebeu, quem abriu, quem fez, consegue mandar para uma única pessoa ou gerir uma lista. Então, usufruam, né, desse benefício que é para vocês, tá bom? E a gente também pede para que vocês se atentem às normativas do manual, que também são de suma importância, para que vocês tenham uma montagem fluida, que seja muito tranquilo, né, para a marca acessar o pavilhão, enfim, e não ter nenhum problema com montagem ou restrição de montagem, ficar muito atenta às marcas, que é proibido qualquer tipo de uso de sirene, de sinos, envio de coffee, comercialização de franquias, né, dentro da feira. Então, a gente sempre pede para que atente-se todas as regras
que realmente seja algo fluido e bom e muito positivo de negócios para vocês durante a feira, tá bom? Pode passar, por favor, Rafa. Falando um pouquinho do Leadster, novamente a gente vai usar essa ferramenta, né, que nada mais é que um aplicativo onde os expositores baixam nos seus celulares e poderão fazer a leitura das credenciais das pessoas que visitarem o seu stand. Então, ali eles conseguem pontuar se a pessoa foi um lead quente, se não foi, se é um fornecedor, ela consegue fazer uma avaliação e consegue já trabalhar naquele momento, por exemplo, com pushes ou com inputs para aquele visitante. Então, é um controle que a empresa tem dos visitantes, né? Lógico, as pessoas que deram opt-in para a visitação, mas é um momento que você consegue fazer essa captação, qualificação e já trabalhar esses leads até mesmo durante a realização da feira. Tá? Então, para quem contratou, que atende-se no contrato, se não, pode contratar através do e-commerce, e é um app que não é para um único celular, né? A pessoa comprou a licença e ele pode compartilhar com várias pessoas que estarão dentro do stand, e aí também controlar o acesso dessas pessoas, o que elas podem ver, o que elas podem fazer com esse acesso, tá? Próximo, por favor. Temos também ações, né, de merchandising digital, então, além da exposição da marca, contamos com vasta gama de produtos que agregam e somam a visibilidade da marca. Então, a gente tem mapa interativo, tem destaque na lista de expositores, temos logo no site e também temos algumas ações no local, né? Então, como banner aéreo, totem, logo no credenciamento, ações no estacionamento, que também potencializam a marca, então, que acabam sendo impactadas antes mesmo da chegada ou na realização da feira. Então, caso as empresas tenham interesse, nós temos um time comercial para poder dar todo esse suporte. Nós já encaminhamos os materiais, mas poderemos encaminhar novamente, se necessário, enfim, tirar todas as dúvidas que vocês precisarem em relação a isso. Já falamos aqui um pouquinho das ações de pavilhão. Rafa, pode passar, por favor. E agora eu chamo a Renata, que é a nossa gerente de marketing, para falar um pouquinho para vocês sobre o kit de expositor e outras informações. Muito obrigada pela atenção de todos. Olá, bom dia a todos. Eu sou a Renata, gerente de marketing da Informa Markets, que faz a promoção e a organização da BF Franchising Expo. E nós fornecemos aqui o kit de expositor, então, que é um material de apoio para todos os expositores, para que eles consigam divulgar da melhor forma a participação e atraiam mais visitantes para seus estandes. Esses materiais, eles estão disponíveis no site da feira. Também vamos disponibilizar um link para que os expositores façam o upload do seu logo e tenham de forma mais prática ali pelo celular mesmo. Todo esse material. Pode passar, por favor. Entrando um pouco na parte de sustentabilidade, esse programa Better Stands é um programa da Informa Markets Global que incentiva os expositores a usar menos estandes, materiais descartáveis em seus estandes e substituir por materiais para estandes reutilizáveis. Isso significa, obviamente, um impacto ambiental, a redução de desperdício de material, segurança nessa montagem, redução de custos, economia de tempo, mas muito importante, e aí entra o interesse também da assessoria de imprensa das marcas, que é a promoção de uma marca preocupada com a sustentabilidade. Então, essa imagem positiva da marca é muito bacana de ser divulgada. Durante a feira, os estandes eles são classificados como bronze, ouro e prata, dependendo do material que está utilizando na montagem, e ao final do evento, então, eles recebem esse certificado. E isso é muito bacana para as assessorias usarem para promover essa imagem positiva dos expositores. Pode passar, por favor. Aqui, continuando um pouco com ações de sustentabilidade e também de experiência do nosso visitante, né? Este ano temos uma novidade no Expo Center Norte, que é o espaço sensorial.
ele foi pensado para pessoas que têm hipersensibilidade a estímulos, né? Então, a gente sabe que os corredores da ABF, eles são bem cheios, tem bastante gente, então, se alguém tiver algum desconforto, tem um refúgio nesse espaço sensorial para dar uma pausa e retomar a visita. Temos aqui também uma parceria com a Secretaria Municipal de Turismo de São Paulo, então isso foi pensado muito para a experiência do visitante. Então, quem vem de fora de São Paulo e quer aproveitar melhor a cidade, quer saber o que fazer ali na região da Zona Norte, quer saber no sábado, de repente, que a feira acaba mais cedo, como que eu aproveito o tempo que eu ainda tenho na cidade. Então, é uma experiência, um serviço que a gente traz também para visitantes e para expositores. Temos também a parceria com o Instituto Red Dogs, não, volta um pouquinho, que também é muito essa questão de levar um apoio emocional, né? Então, eles têm esse serviço de cão-terapia, eles chamam assim. Então, especialmente para as pessoas que têm algum tipo de deficiência ou hipersensibilidade a estímulos, né? Podem ter esse contato com os cães, né? Que traz esse apoio emocional no estande do Instituto. Teremos também intérprete de Libras, né, durante os 4 dias de eventos ali na área do conhecimento. Ainda sobre sustentabilidade, recebemos aí uma novidade que o pavilhão Expo Center Norte, que é onde a gente realiza a ABF Expo, é o primeiro pavilhão de eventos do mundo com certificado B de sustentabilidade. Então, para receber esse certificado, o pavilhão ele tem que atender a uma série de itens, padrões de desempenho social, ambiental, transparência, responsabilidade com seus colaboradores, clientes, comunidade e o meio ambiente. Tem mais informações também no site deles, para quem quiser entender melhor. E temos também, este ano, uma assistente virtual de visitação, tem o QR Code para vocês baixarem e vocês podem tirar dúvidas pelo WhatsApp. Então, as principais informações sobre o evento tem nessa assistente virtual, de forma fácil. Próximo slide, por favor. E aqui é o contato do nosso time da Informa Markets Brasil, a parte comercial, então a Carla, a Gisele, a Karina, operacional, o Ricardo, Gabriela e o Danilo, do marketing sou eu, Renata, junto com a Deise, e a parte de atendimento ao expositor, a Thaline. Agradeço a todos, muito obrigada. Acho que tem algumas perguntas aqui onde que baixa todo esse material de merchan. Tem um menu que chama Expor. Quando você clica em Já Sou Expositor, tem todo esse material para baixar ali. Também tem o meu contato aqui. Se quiserem algum apoio de marketing, alguma peça específica, estamos à disposição. Muito obrigada. Vou chamar agora a Vivian, da nossa agência, da Interteia, para falar sobre a campanha do evento. Olá, pessoal. Obrigada, Rê. Bom dia a todos e todas. Eu sou a Vivian, da Interteia Comunicação, agência de marketing da ABF Franchising Expo. Então, é um prazer estar com vocês aqui este ano. Pode passar. Eu vou falar rapidamente aqui. Pode passar para o próximo. Isso. Eu vou falar rapidamente aqui sobre a campanha que a gente está criando para esse ano. A gente criou esse mote, que é o Encontre Sua Franquia aqui. A ideia do Encontre é com essa questão do movimento, então, de trazer as pessoas para essa busca mesmo que esse evento permite. O Sua Franquia, a gente reforça, né, o termo franquia e traz essa questão da proximidade, e eu aqui, claro, colocando a ABF Franchising Expo como esse grande, né, lugar em que a pessoa pode encontrar grandes marcas e tudo o que ela busca. A linha visual, se vocês quiserem passar, a gente pode dar uma olhadinha. Acho que a Renata trouxe os guias pode passar para o próximo. A Renata trouxe os guias, os guides, né, dos expositores, vocês já puderam dar uma olhadinha em como a gente está aplicando essa campanha, mas a nossa ideia é trabalhar ainda, né, as cores principais, como o azul e o amarelo, então que já são a marca registrada do evento, mas a gente tem
também pantones secundários, que a gente trouxe um pouco ali de outras cores, então tem rosa, tem outras cores que a gente traz dentro desse Pantone, que são tendências da Pantone para 2026. Então, a gente foi buscar um pouco essas tendências para a gente trazer para essa comunicação visual. Além disso, o Alexandre falou no começo, né, a gente tem um planejamento extenso para redes sociais, então Instagram, TikTok, trazendo também conteúdo sobre o evento, por lá, enfim, tudo que foi apresentado aqui, a gente vai trazendo também pelas redes sociais, nas divulgações de redes sociais. Bem rápido mesmo a minha participação aqui, se quiserem passar para o próximo slide, eu vou deixar à disposição aqui a nossa equipe. Eu sou responsável por esse projeto da ABF Franchising Expo dentro da agência, mas a gente tem uma equipe, essa equipe que cuida, né, da ABF aqui dentro da Interteia, e tem muito mais pessoas por trás, mas são os pontos focais aí, se vocês precisarem de qualquer coisa da nossa parte. Então, basicamente é isso, obrigada, e fico aqui à disposição para quem precisar e quiser fazer perguntas. Acho que agora vem o pessoal da FCK. Bom dia, pessoal. Meu nome é Emerson Aguiar. Para quem não me conhece ainda, nós somos a agência responsável por toda a construção de estratégia de plano, de mídia, para on e off. Então, vou falar um pouquinho para vocês sobre o que a gente está levando para a feira. Isso é uma construção que ano após ano ela vem ficando cada vez maior e mais estruturada. Quem participou da feira do ano passado vai perceber que a gente tem um crescimento bem grande para esse ano, e é disso que a gente vai falar agora. Então, vamos começar pelo plano de mídia on, né? E os veículos que a gente vai trabalhar para engajamento e conversão são Globo Digital, né? Então, a gente tem um investimento considerável em Globo Digital, que é uma plataforma muito completa, que consegue traquear comportamento, tudo com base nos IPs dos usuários do sistema Globo. Quer dizer, a Globo hoje trabalha com um mapeamento de muitas pessoas, né, um universo absurdo de pessoas que acessam, que são assinantes e que acessam simplesmente para fazer qualquer coisa lá dentro, como votar no BBB ou como qualquer coisa desse tipo. Então, a plataforma traqueia o comportamento, traqueia os interesses, e a gente trabalha em cima disso para fazer a divulgação da nossa mídia de uma forma muito eficiente, dirigindo para conversão. Além do Globo Digital, a gente também trabalha com tráfego pago no Meta, no Google Ads, no TikTok e no Spotify, né? O Spotify e o TikTok mais próximos da feira, né? O Meta e o Google já estão acontecendo, talvez vocês já tenham sido impactados pela campanha, enfim, isso tudo já vai acontecendo dentro do ecossistema digital de mídia on e off do evento. Falando do off, né, aqui onde a gente trabalha um awareness muito forte, né, e consegue trabalhar com esses call to actions para conversão dentro do ambiente digital, a gente em TV aberta estaremos presentes aí na Rede Globo, no Bom Dia São Paulo, e durante as manhãs aí, praticamente as 3 semanas que antecedem o evento. Na Band, a gente trabalha a Fórmula 1 no final de semana também, que antecede o evento, que tem um impacto foi uma iniciativa que começou o ano passado e funciona super bem. E a gente também vai estar presente no MasterChef durante as edições que antecedem a feira. Já para Pay TV, nós estamos falando aqui de Globo News, né, e CNN. Então, com um foco bem nas redes de notícia, né, e com perfis diferentes de pessoas que consomem esses conteúdos, né, o que está na Globo e o que está na CNN. Então, a gente vai trabalhar em Globo News nos rotativos na faixa da manhã e da noite, e especificamente no Jornal das 10 e no Globo News em Pauta, que tem uma audiência bem qualificada para
o que a gente precisa. E na CNN, nos rotativos da faixa da manhã e da noite também, para complementar essa estrutura dos veículos de jornalismo. Para rádio, né, a gente trabalha aqui com CBN e Jovem Pan nos jornais da manhã, né, que a gente tem uma audiência bem importante, né, nesse momento de trânsito, etc., na cidade. A gente volta agora esse ano mais forte ainda com o patrocínio no Se Parar o Sangue Esfria, que é o programa do Caíto Maia, que faz conexão direta com o negócio durante o mês do evento. Então nós vamos participar aqui com uma estrutura de patrocínio, com entrevista, uma série de coisas falando do evento durante esse período. Na 89 é um programa que vai ao ar às quartas-feiras às 9 da manhã e super qualificado para o que a gente precisa. Além disso, a gente também está presente tanto na cobertura como na programação diária e na Band News e na Rádio Bandeirantes, né, que são parceiros já de longa data da feira. Esse ano também a gente vai para compor o ecossistema, a gente vai trabalhar com a eletromídia, então com a veiculação da campanha no metrô, nas linhas azul e verde. Então essa veiculação vai acontecer nas TVs dentro do metrô, que tem uma audiência importante para aquele momento que a pessoa está dentro do metrô e muitas vezes o celular não funciona, etc. e tal. Então a gente consegue capturar a audiência pelas telas da TV que está dentro dos vagões. Tá? Então é a cobertura total dos metrôs da linha verde e da linha azul na semana que antecede o evento, e no aeroporto de Congonhas também, nos painéis do aeroporto, para pegar também o pessoal que transita pelo aeroporto. Enfim, esse é o cenário do plano, né? E estamos à disposição de vocês também para qualquer dúvida, etc. Então, o ecossistema está bem construído em entregas online e offline para que a gente consiga a melhor conversão e superar o credenciamento e a visitação do ano passado. Muito obrigado, gente. Obrigado, Emerson. Eu volto aqui para finalizar, gente. Então, só respondendo algumas dúvidas que estão aí no chat, né? Então, sim, nós vamos compartilhar tanto a apresentação como a gravação desse vídeo, que vocês vão poder utilizar os links, tudo. Então, só reforçando isso, né? Grande parte dos links que a gente está apresentando estão lá no site da feira, então vocês podem pegar por lá também. Então, esse é um outro detalhe. Com relação às mídias parceiras, a gente está em conversas, mas por enquanto confirmado, a gente tem o próprio podcast, o Fala Franchising, e a nossa parceria tradicional lá com a Rádio Band News e a Rádio Bandeirantes. Tá? A mecânica de como a gente vai fazer com eles está um pouco longe, a gente não combinou, então mais próximo a gente comenta mais detalhes. E aqui, só para encerrar, gente, eu peço só mais 5 minutos de vocês, a gente vai adiantar algumas perguntas e respostas que a gente recebeu aí ao longo dos anos, né? Então, aqui tem uma questão de como deve ser a comunicação no espaço de microfranquias, né? Então, sim, lá um espaço um pouco mais padronizado, né? Então, tem que utilizar e seguir as regras da assessoria de imprensa oficial e da divulgação da marca, né? Com relação à expectativa de público, aí trabalhamos aí entre 60 e 65 mil, então mais ou menos aí o que a gente vai trabalhar aí na imprensa, né? Com relação aos convites, a Carla já comentou, mas reforçando, são 5 convites por metro quadrado, né? Quando o credenciamento de imprensa já está aberto, aquele link que a gente projetou, ele já está funcionando, né? Temos um tempo bom, mas podem se credenciar. Uma pergunta também comum: Rafael, eu credenciei, mas houve uma mudança na minha agenda. Não tem problema, avisa de Freire, a gente tem como ir na base, cancelar a anterior e liberar mais uma, né? Lembrando que a gente credencia até 3 assessores por marca expositora, né? E sim, teremos espaço para deixar o release e press kits, né? São aquelas estantes, né? E também o pessoal tem deixado um pouco ali embaixo também,
né? Mas lembrando que a gente não recomenda levar uma quantidade muito grande, né? Entregar, na medida do possível, sempre individualmente, e que a gente tem estimulado, né, cada vez mais press kits digitais, levar o QR Code, colar lá na sala, que a gente acha mais interessante. E é isso, gente. Eu vou passar aqui a palavra para a BF para também dar as palavras finais, mas em nome da Defreire, da assessoria de imprensa, agradeço a participação de todos, coloco mais uma vez a nossa equipe à disposição e peço a colaboração de todos também para a gente fazer mais uma vez a feira um sucesso, né? A assessoria de imprensa é um trabalho muito colaborativo, grande parte das informações estão com os expositores, então vamos nos unir aí para a gente conseguir um resultado relevante para cada marca individualmente e para o setor como um todo também. Obrigado mais uma vez. Bom, pessoal, é isso. Obrigado a quem participou aqui. Obrigado, Rafa, e os parceiros aqui que falaram um pouco também sobre a feira, etc. Estamos à disposição de todos, tá? Para dúvidas, todos têm o nosso contato, mas a gente fica aqui à disposição e obrigada pela participação de todos. Até a feira. Até, gente. Obrigado, até mais. Boa sorte para todo mundo.